Oi cinéfilos, meu nome é Caroline e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos indicados ao Oscar de melhor filme, o longa Fórmula 1. Depois de abandonar as pistas, o lendário piloto Sonny Hayes é convencido a voltar a correr para apoiar Joshua Pierce, o jovem novato da escudeira fictícia Apex GP. Posto a todos os riscos, Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa. O longa tem direção de Joseph Kosinski, que também assina o roteiro com Ehren Kruger, e o longa é produzido por ninguém mais, ninguém menos do que Lewis Hamilton. E bom, antes da crítica eu quero fazer um leve disclaimer aqui pra vocês, né? O primeiro deles é que infelizmente eu não pude assistir esse filme nos cinemas, que era o ideal, né? Esse é um filme que o marketing dele foi muito pesado em torno da questão da experiência cinematográfica, né? Mas eu não consegui na época, porque enfim, estava fazendo meu TCC. Mas pude assistir ele na Apple, inclusive está disponível na Apple TV, né? E o outro disclaimer é que eu não acompanho Fórmula 1, então tem algumas questõezinhas assim de contexto que eu não sabia muito bem, então eu meio que fui assistir o filme esperando que ele me respondesse aí tudo que me faltava de conhecimento sobre Fórmula 1, né? Sobre as corridas, enfim. E se durante o filme você se perguntou, eu já assisti alguma história que me lembra muito isso aqui, é porque o filme tem muitas semelhanças com o longa Top Gun Maverick, que inclusive compartilha o mesmo diretor. E assim como em Top Gun, em Fórmula 1 a gente acompanha o Sonny, que é o nosso protagonista, que é muito teimoso e sarcástico, e apesar dele ser extremamente talentoso, ele já não é tão jovem quanto os seus adversários e até mesmo seu próprio companheiro de equipe. E acho que justamente por nunca ter assistido Fórmula 1, uma das coisas que eu mais gostei dentro do filme é como ele mostra que a Fórmula 1, né, ela é muito mais do que a corrida e os pilotos competindo entre si, e que na verdade tem toda uma estratégia feita por uma equipe. O filme mostra de uma forma fácil de entender a função e a importância de muitos dentro da equipe, evidenciando como na verdade a Fórmula 1 e a corrida, por se assim dizer, é um esporte em conjunto e não individual. O que honestamente torna os momentos grandiosos ainda mais interessantes, porque é uma vitória em equipe, né, uma vitória em conjunto. E tal qual Top Gun Maverick, acho que uma das coisas que faz a história ser tão interessante de se acompanhar é o próprio protagonista, aqui interpretado pelo Brad Pitt. Acho que muito bem pelo personagem nos lembrar tanto o Maverick do Tom Cruise, né? Ambos os personagens são extremamente teimosos, mas ao mesmo tempo eles são muito carismáticos, né? Eles têm um charme, assim, que acaba nos conquistando ali dentro do filme, e também eles têm um espírito um pouco de malandro, por se assim dizer, né? Aqui dentro da história eu sinto que o Sonny a gente vê muito desse espírito nas estratégias que ele tem dentro da corrida. Ele mostra basicamente esse lado da corrida que a gente nem sempre vê, né? Mostrando que as estratégias vão muito além das curvas fechadas, da velocidade, por assim dizer, né? E muitas das coisas que ele faz ali dentro para tentar favorecer a sua equipe, tentar ajudar o seu companheiro ali, são coisas de experiência que você vai adquirindo ali ao longo da vida. Claro, por ser um personagem tão carismático, ele nos conquista desde o começo da história e a gente torce muito por ele ao longo de toda a narrativa. Devo admitir que é realmente uma pena que eu não consegui conferir esse filme dentro dos cinemas, justamente por ele de fato ser uma experiência cinematográfica, né? Pelos aspectos técnicos dele fazerem valer a pena todos os gastos envolvidos a ir ao cinema, né? Pela questão do som, as partes técnicas. Basicamente a narrativa inteira foi pensada para assistir dentro do cinema, principalmente as cenas que a gente entra no ponto de vista dos pilotos. E eu acho que um dos grandes pontos fortes dentro do filme é o seu realista, né? Então ele aposta todas as suas fichas em uma baita experiência. Então o som aqui dentro, né, tanto que o filme foi indicado à categoria de melhor som, é essencial para conseguir transportar a gente ali para aquela realidade, para conseguir passar toda essa agitação da Fórmula 1, né, da corrida, da velocidade, o quão rápidos aqueles carros estão, né, tudo isso faz parte pra gente conseguir se colocar no ponto de vista ali deles, né? E o diretor também fez uso de efeitos práticos e efeitos visuais, assim, pra trazer ainda mais realismo ali pra dentro da história. E uma curiosidade é que o Brad Pitt e o Damson Idris realmente pilotaram carros de Fórmula 1, chegando a velocidades de 290 km por hora. Porém, até pelo filme ter as suas 2 horas e meia de duração, eu senti ele muito longo. Durante a história, então, eles vão criando alguns obstáculos, né, como toda a história. Então você tem ali o fato de que a Apex GP é uma equipe
que tem sua diferença ali com as outras, né, com a Ferrari, enfim, com a Red Bull. E você tem também o fato do Sonny ser muito mais velho, né, ter traumas do passado, mas eu sinto que chega num ponto ali, na 1h30 de filme, que ele começa a criar cada vez mais obstáculos esses que são desnecessários, porque eu sinto que já temos ali a grande história, né, a superação do Sonny, ou até mesmo a rivalidade ali que ele acaba criando com o Joshua, e o fato do Joshua meio que ter que aceitar ele dentro da equipe, né, e vão se criando mais coisas envolvendo uns dramas, umas traições, alguns plots assim que honestamente pra mim quebraram o filme por completo. E eu admito que a partir desse ponto eu me distraí quase que por completo ali de dentro da história, porque eu acho que esses obstáculos a mais colocados, eles não têm um lado emocional assim, carismático, interessante como protagonista, e eles também não têm as agitações e nervosismo, a coisa da glória, da corrida da Fórmula 1, né? Então acaba ficando meio de fora, e honestamente eu acho que dava pra ter cortado praticamente 100% assim desses pequenos plots a mais. E agora a tela vai ficar em preto e branco porque eu vou dar um spoiler do filme pra falar justamente sobre essas questões que eu não gostei. Então já fica aqui o alerta, vai começar os spoilers agora. Realmente não gostei dessa coisa da traição de dentro da equipe, que se vendiam os documentos, né, as melhoras feitas nos carros, que o cara tava querendo roubar a empresa. Eu achei que isso foi um pouco too much e honestamente eu não estava me importando com aquele personagem, porque ele não aparece tempo suficiente pra gente se importar tanto com esse plot, tanto com o personagem em si, com os planos dele, né, de achar que vai dar certo. Eu acho que tem muito disso, né? Acho que eles se alongam também demais nessas pequenas picuinhas ali entre o Joshua e o Sonny. Acho que não tinha necessidade de ser tão longo, ou pelo menos ser tão, talvez previsível, seria a palavra que eu ia usar. Eu acho que esse filme, ele é muito clichê. E tudo bem, não tem problema ele ser um filme sobre essa coisa de determinação, de superação, e faz parte, né? Top Gun Maverick é muito disso. Mas eu acho que ele carece em alguns momentos dramáticos que poderiam ser muito mais, digamos, profundos, né? Eu vou até dar o exemplo do Top Gun Maverick, né? Inclusive vai ter spoiler de Top Gun Maverick se você ainda não assistiu, né? Mas em Top Gun Maverick você tem todo o lado emocional de ser ele reencontrando o filho do seu antigo parceiro que morreu, que ele sente culpa e ter que lidar com esse tipo de coisa. E aqui eu sinto que eles tentam fazer isso várias vezes, tanto no romance ali, tanto nesse relacionamento, mas parece que em nenhum momento eles conseguem chegar lá. O filme é um show, assim, de ação, é um show de experiência. Eu acho que quem gosta de Fórmula 1 com certeza vai gostar muito desse filme, porque eu fico pensando nas referências todas que você vê os pilotos que realmente estão competindo nos dias de hoje, isso é muito legal, né? Mas eu acho que falta, assim, um teor emocional, um teor dramático, que o filme tenta fazer, mas ele realmente não consegue. Mas ainda assim, Fórmula 1 é um filme muito divertido. Eu vou falar que eu me surpreendi muito positivamente, porque como eu falei, eu não acompanho Fórmula 1, eu acho que esse filme, ele vem como uma carta de amor pra quem acompanha a Fórmula 1, e eu não sou uma dessas pessoas, né? Eu não sou o público-alvo desse filme, mas ainda assim eu me diverti, eu entendi um pouco da história e de certa forma criei muita admiração, assim, pelo esporte, principalmente por mostrar essa questão da equipe, né? As cenas de corrida, de ação são muito legais e fazem valer o filme totalmente a pena. E é isso, né? Ele foi o grande escolhido aí do Oscar pra meio que ocupar a vaga, né, de blockbuster dentre os indicados a melhor filme internacional. Acho que tinham outras opções fora dos blockbusters que eu preferia ter visto nessa lista? Eu acho que sim, mas dentre os blockbusters eu até gosto de Fórmula 1. Acho que é um filme divertido, ele entrega o que ele promete, que é justamente essa experiência cinematográfica, e é legal quando os filmes querem entregar isso, né? E principalmente questões técnicas, o filme é sensacional. E pra mim, esse filme tem uma nota de 7.5 e ele tá disponível na Apple TV. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de Fórmula 1, também deixar aqui nos comentários qual o filme que você tá torcendo aí na categoria de melhor filme e se você acha que Fórmula 1 vai levar alguma estatueta pra casa. Então foi isso e até o próximo vídeo.